Isaías capítulo 48. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deve andar. Versículo 17. Desconfiando da promessa divina de que nunca mais o mundo seria destruído pelo dilúvio, Gênesis capítulo 9, versículo 15, homens vis decidiram fundar uma cidade e construir uma torre cujo topo atingisse os céus, Gênesis capítulo 11, versículo 4, havendo assim a necessidade da intervenção de Deus para dar fim àquele despropósito. Divididos em grupos conforme o idioma de cada um, os descendentes de Noé foram dispersos por toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 9. Somente várias gerações depois da descendência de Sem, surgiu Abrão, a quem Deus chamou para ser o pai de uma grande nação e por meio de quem seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. A mudança de seu nome para Abraão, pai de uma multidão, e o milagroso nascimento de Isaque fortaleceu-lhe a fé, pela qual foi justificado. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ao separar um povo para si e passar a ser conhecido como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Senhor desejava ensinar a Israel e às demais nações que o Deus Todo-Poderoso, que fundou a terra e estendeu os céus, também é Deus pessoal, que ama e chama suas criaturas para um relacionamento de intimidade com Ele. Não foi sem razão que de Abraão ele declarou: Abraão, meu amigo. Isaías capítulo 41, versículo 8. E esse relacionamento de amizade deve estar fundamentado na fidelidade e na confiança. Foi por acreditar que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, Hebreus capítulo 11, versículo 19, que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, Hebreus capítulo 11, versículo 17. Foi por fé e obediência que Abraão conheceu o Senhor e a alegria em servi-lo. Vendo a necessidade vital de que seus discípulos compreendessem o que Abraão compreendeu, Jesus declarou: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 14. Aquele que nos ensinou por preceito e por exemplo a obediência que provém da fé que atua pelo amor, Gálatas capítulo 5, versículo 6, reforçou o apelo dado a Israel. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Os mandamentos de Deus e os princípios celestes contidos em sua palavra permanecem para sempre. Salmo 119, versículo 152. O Senhor declara: Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Amados, antes da volta de Jesus, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. E este tempo está bem diante de nós. Satanás imitará o retorno de Cristo, operando sinais e maravilhas à vista de todos, se declarando como sendo o próprio Senhor e apresentando muitos de seus anjos caídos como pessoas que foram ressuscitadas. Estamos prontos para resistir a este engano final? Lembremos da advertência de Paulo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 ao 15. Lembremos de que o apóstolo João, mesmo tendo contemplado Jesus em sua glória, curvou-se diante de um anjo por 2 vezes
e por 2 vezes foi repreendido. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, e capítulo 22, versículo 9. A nossa segurança está em perseverar e crescer em nosso relacionamento com Deus, fortalecendo a fé pela sua palavra, que nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho em que devemos andar. E o caminho é Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Ele é o nosso porto seguro, a nossa torre forte e fortaleza, na qual estaremos amparados no tempo de angústia qual nunca houve. Daniel capítulo 12, versículo 1. O Senhor não nos falou em segredo desde o princípio. Tudo o que necessitamos saber nos está revelado. Como amigos de Deus, precisamos confiar em Sua palavra, proclamando-a até ao fim da terra. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículos 37 ao 38. Ó Senhor, quão perto estamos de vivenciar os últimos instantes deste mundo de pecado. Livra-nos dos enganos do mal e capacita-nos pelo poder do Teu Santo Espírito a proclamar a Tua palavra com fé e intrepidez e a viver nossos dias com sabedoria e confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, amigos de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.